Vamos lá, galera. Quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Canal Aposta Tripla no ar para vocês aqui. Então, hoje vamos analisar 6 jogos, né? Incluindo o joguinho do Mundial, né? Então tá. E aí, meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo tranquilo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro, né, na quarta-feira. Então temos 6 jogos. Então já chega aí deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum dia de dicas diárias aí que a gente traz, né, pro trade e cenários aí, né, palpites no pré-live. Então bora para os jogos. Vamos começar com Nuremberg e Fortuna Düsseldorf pela DFB Pokal. Então, oitava de final, né? A gente vê que são duas equipes da Bundes 2, né? Então, um confronto aí nos últimos 3 anos aí até o Nuremberg leva uma vantagem, né? 3 vitórias, uma vitória do Düsseldorf e um empate. Só que a gente vê que o Nuremberg não tinha terminado aquela fase de final de ano tão bem, né? Fez alguns amistosos, também não aproveitou e quando voltou na Bundes 2 voltou com 2 derrotas, né? Já o Fortuna aqui fechou até num momento razoável, né? Os últimos 5 jogos aqui teve 3 vitórias, 2 derrotas. Nos amistosos aqui, 2 vitórias e uma derrota. E quando voltou, uma vitória e uma derrota. Então vamos para mais dados. O Nuremberg under 3,5 nas últimas 9. Fortuna concedeu 2 ou mais gols nas últimas 4. Over 0,5 nas últimas 8. E over 2,5 nas últimas 3. Então a gente tem aqui, pegar aqui uma race dos últimos 10 jogos, né? Nuremberg um pouco mais under, né? 1,70 por jogo. Já o Fortuna aqui 2,60. Então uma média um pouco mais alta. Então a gente vê que o Nuremberg aqui não tem bons números para o over, mas o Fortuna aqui, jogos do Fortuna sempre movimentados, né? 80%, 0,5 HT e 1,5, 70%. Vamos para as odds aqui. Temos um Nuremberg a 2,72, Fortuna a 2,58. Então, tentar trabalhar um lay, a pior equipe em campo aqui, né? Apesar lá na Alemanha, lá, é ruim de trabalhar o match odds, né? Dessas equipes aqui são o Düsseldorf aqui está pela sexta colocação ali, o Nuremberg 13º, se não me engano, da Bundes 2 ali. Então é tentar trabalhar esse lay, né? Se der algum padrão, ou tentar ficar de olho em gols, né? O 2,5 aqui tá 1,90, então tá bem interessante já, né? O 1,5 aqui é 1,28, então o mercado também prevê o jogo um pouco mais over. Então ficar de olho aí. Vamos para minha entrada pré, pegar aquele nosso padrão da Alemanha lá, né? 0,5 HT, 1,5 gols e um Fortuna mais 3. Então tá pagando uma odd aí de 1,70. Vejo muito valor. E meu palpite, meu placar, vamos num 2-1 Fortuna. Perfeito, né? Tá aí a análise do nosso primeiro joguinho. Vamos já direto agora para o Mundial de Clubes. Joguinho do Real Madrid. Quem vai analisar para nós é o Di. Tá contigo. Vamos lá então, nosso joguinho do Brabo, Real Madrid contra o Brabo também, a Al aqui, né? No seu país, lá no Egito. Então, tive uma race aí muito boa, né? Do Al aí. Últimos 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. Real Madrid aí que não vem num bom momento, né? Que na race aqui, se a gente pegar os 10 jogos aqui, tem 4 vitórias apenas. Tem 3 empates e 3 derrotas. Mas não adianta, né? É o Brabo, é o Real Madrid. É um time muito superior, né? Ao Ali. Então, é tentar buscar alguma coisa a favor do Real Madrid. Vamos lá para mais dados. O Ali não perdeu nas últimas 10, não sofreu gol nas últimas 7, under 3 nas últimas 10, ambas marcam nas últimas 7, o Real marcou em 8, under 3 em 8. Então, um dado interessante para, de repente, trabalhar algum under, né? A gente vê aqui que nos últimos 10 jogos, o Al-Ahly com 1,80 de média, né? Faz 1,60. A Al-Ahly é uma boa defesa, né? Sofre em média aí 0,20 gols. Real Madrid já faz 1,20 e sofre 1, né? Uma média de 1 gol tomado por jogo. E sempre mama aquele golzinho também. Tem uma média de 2,20. Então aqui a gente tem números
médios, né? 0,5 HT 50% do Awali, 60% do Real. E 1,5 60% do Awali, 70% do Real. Vamos para as odds. Mercado ainda totalmente sem liquidez, né? Vamos ver aqui que sem liquidez quase nenhuma, tá? O Real 1,30 aqui, o Awali 1,04. Vamos se basear aqui pela Betano. Tem um Real a 1,31, Awali 10,50. Então, como eu falei ali, vejo o Real muito superior, né? Nesse confronto aí, por mais o Awali ser um baita time na sua lá no Egito, lá, né? Mas, cara, Real Madrid, por mais que vá com um time meio que misto de repente, né? Tem que ver quem é, porque o Ancelotti falou que não vai dar prioridade, né? Ele vai botar quem entende melhor para jogar. Então tem que ver se não vai ter algum jogador meio que poupado por conta do desgaste. Mas mesmo assim acredito numa vitória do Real, né? Fiz aqui um criar aposta, juntamente com um over 1,5 e um under 5,5. A gente viu ali que as equipes ali são bem under, né? Então, casei esse under de 5,5 para dar uma valorizadinha na odd, 1,70. Meu palpite, meu placar, vamos num 2-1 Real. Perfeito. Tem análise para o nosso segundo jogo. Vamos agora para DFB Pokal, né? Joguinho do Bochum contra o Borussia Dortmund. A gente vê aqui o histórico de confrontos. O Bochum até surpreendendo aqui com 2 vitórias e apenas uma vitória do Dortmund, né? Um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê aqui que o Dortmund veio com uma race bem interessante aí. A volta da Copa venceu apenas todos os jogos, né? E já o Bochum aqui até voltou vencendo a fraquíssima equipe do Hertha, né? Deu uma briga direta aqui, né? Para escapar do rebaixamento. Depois acabou perdendo 2 jogos e nesse último aí venceu aí o Hoffenheim 5-2. A gente até estava nesse green. Então, vem fazendo uma campanha bem oscilante. Aí toma 5, mete 5. Coisa de maluco. Mais dados dessa partida aqui, pessoal. O Bochum concedeu em 8 das últimas 10, over 1,5 em 8 das últimas 10 e over 0,5 HT em 8 das últimas 10. Já o Dortmund marcou 2 ou mais gols nas últimas 5, então um dado interessantíssimo. O Dortmund com um ataque bem forte, né? Marcou primeiro nas últimas 4, então para quem vai buscar aí um back, a equipe do Dortmund, também interessante, como eu falei, né? Ele voltou da Copa muito forte, também nas últimas 4, ele que saiu ganhando, over 1,5 nas últimas 9 e over 0,5 HT nas últimas 9, né? Então é gols, né? É gols aqui, principalmente pelo lado do Dortmund também, né? A gente vê que o Bochum aqui, ó, pô, a média de gols do Bochum aqui jogando aqui, ó, em casa e fora nos últimos 10 jogos, uma média de 4,25. Pô, cara, uma média altíssima, né? Do Bochum jogando em casa e nos últimos 10 jogos. Média de 3 gols feitos. E já o Dortmund aí com uma média de 3 aí, jogando fora de casa. Sofre 1,5 gols, faz 1,5 gols. Então, dados interessantes aí quando o Bochum joga em casa aí nas últimas 10 e o Borussia também. 1,5 100%, 0,5 KT 100%. E se a gente for botar aqui no global, também médias altíssimas de gols aqui, 13,50, 13,40. E também segue interessantíssimo aí buscar esse 0,5 e esse 1,5. Bate sempre aqui, ó. Sempre não, né? Mas com um número muito elevado aqui, 80% e 90%. É um número muito bom para se buscar. Para o trade, pessoal, o que eu venho fazer no trade? Cara, aqui eu vejo muito valor para buscar esse back, a equipe do Dortmund. Bochum, apesar de ter vencido o último jogo, é uma equipe muito fraca o Bochum. Cara, o Dortmund é uma equipe muito melhor, e ainda mais se o Dortmund aí tem vencido, tem aberto o placar, né, em quase todos os jogos, e o Dortmund saindo na frente, ele costuma ir jogando pelo contra-ataque, ali ampliando o seu placar. Então, cara, para mim tem muito valor aqui buscar essa vitória do Dortmund aqui num backzinho ao primeiro tempo. A gente vê que os gols tá muito muito esmagado, né? Pô, aqui o 2,5 tá 1,50, 3,5. Então, cara, também interessante gols aqui, mas tá um pouco esmagado, né? Então, eu vou ficar de olho nesse back aqui no trade. Já a minha entrada pré, vamos pegar aqui um mais de meio gols na partida.
um mais de 0,5 gols no primeiro tempo, né, de qualquer equipe, e um dupla chance para a equipe do Dortmund, jogando aí contra a fraca equipe do Bochum. Então, cara, eu acho que tem muito valor, mod de 1,70. E meu placar para esse jogo 4-1 para o Dortmund. Fechou aí, então, 4-1 para o Dortmund. Então, a análise do Dornelles. Vamos agora para o nosso jogo do Brabíssimo, né? Brabíssimo aí, que nos últimos jogos está botando dinheiro no bolso dos guri. Então, tá encaixando a análise. Vamos para mais uma análise dele, né? Manchester United e Leeds. Está contigo aí, Dornelles. Vamos lá, cara. United aí, quem acompanhou a gente aí na temporada passada, cara, era terrível, né? A gente até tinha largado um pouco de mão o United aí, porque era só decepção. Mas, cara, tá muito bem agora, né? Um momento espetacular. Então, a gente tá surfando nessa onda aí, cara. Uma sequência de greens no United incrível. Então, vamos lá. Tive o histórico de confrontos aqui, 4 vitórias do United e um empatezinho. E a race das duas equipes, né? A race do United, uma race muito boa, né? Apenas um empatezinho fora de casa aqui contra o Crystal Palace. E essa derrota, dura derrota para o Arsenal aqui. Chegou a estar na frente, mas o Arsenal, em casa, é muito forte. Conseguiu a virada. E de resto aqui, somente vitórias do United. Cara, vitórias marcando gols, né? Olha só. Tipo, 2 gols, 3. Nesse jogo que ele perdeu, ele marcou 2. Esse aqui foi o único jogo aí que ele marcou apenas um, né? Esse empatezinho. E de resto aqui, 2, 3. Então, cara, vem fazendo gols aí o United. Vem com um ataque muito forte ali. Pô, o Rashford tá jogando muito. Então, cara, para mim tem muito valor buscar alguma coisa a favor do United aqui nesse jogo, né? Vai pegar o Leeds aqui com uma campanha fraquíssima, né? Apenas 2 vitórias aí nos últimos 10 jogos, sendo as 2 vitórias em Copas, né? Contra equipes, cara, nunca ouvi falar dessa equipe, não sei nem que divisão é isso aqui, Accrington. E também ganhou aqui do Cardiff, né? Esse aqui já conheço. Mas, cara, de resto aqui, empates e derrotas. Então, cara, uma campanha bem fraca do Leeds aí. Um momento horrível. O United vive na terceira colocação, né? Tá ainda na briga aí por esse título, né, meu? Cara, tá difícil o Arsenal largar esse osso, né? O City aí também tropeçou, né? Então, cara, o Arsenal ainda com um jogo a menos. Cara, tá bem complicado aqui para a busca do título. Mas, cara, dá para tentar aí pelo menos passar o United, né? Que seria interessante terminar o campeonato aí na frente do City aqui, desculpa. Né? Então, passando o City aí seria interessante terminar nessa segunda colocação, né? E já o Leeds aqui, cara, tá nessa briga aí para escapar do rebaixamento. Tá tentando se afastar aqui, né? Mas tá feia a pegada, a briga tá complicada aqui, meu. Então, todo mundo, se o Southampton vencendo, ele pode até passar ele. Então, cara, tem que tentar pontuar aí para escapar aí, porque tá feia a pegada. A campanha do Leeds fora de casa também horrível, né? Penúltima campanha. E a gente vê aqui o United jogando em casa simplesmente uma máquina, né? Então, apenas esse empatezinho aqui contra o Newcastle, que foi o único jogo que ficou 0-0, né? O único jogo que o United não marcou jogando em casa. E teve essa derrota, né, lá no início, que, né, o United não estava naquele bom momento ainda. Então estava um começo bem conturbado aqui, né? Mas aí marcou seu golzinho, mas acabou perdendo o jogo aí. De resto, aí marcando aí apenas esse aqui marcou um, o resto tudo 2 ou 3 gols e ganhando aí com uma certa tranquilidade seus jogos. Já o Leeds não precisa nem falar nada, né? Ele venceu apenas do Liverpool. Mas o Liverpool, quem tá acompanhando aí, cara, o Liverpool esse ano tá uma mãe, né? Cara, perde para todo mundo, toma goleada. Cara, o Liverpool, assim, ó, não tem como o cara mais se expor a favor do Liverpool nessa temporada e até as coisas se arrumarem, porque, cara, tá feio. Tá feio, não tá jogando nada. A única coisa que dá pra buscar no Liverpool é gols, cara. Sempre saem uns 3 golzinhos nos jogos do Liverpool, então ficar ligado em gols aí. De resto, pessoal, não tem que fazer. E o Leeds aqui com uma campanha horrível fora de casa, horrível. Então, nesse jogo aqui, pessoal, não tem que fazer a não ser buscar alguma coisa a favor do Bravo. A gente vê aqui a média de gols das duas equipes, médias altíssimas, né? Aí o United com quase 2,5 gols de média feitos, né? Menos de um gol sofrido. O Leeds 1,70 de gols feitos, de gols sofridos, fechando aí médiazinha de 3,5
20 e 3,40. O 0,5 HT em números bem interessantes, né? 70 e 80, 1,5, 100 e 70. Até o 2,5 interessante, 80 e 70, né? Então, bem interessante. Mas a gente já vê que o United é até o 2,5, né? Depois aqui, under 3,5, 70%, né? Então, também bem forte o under 3,5 do United. Não é uma equipe que faz tantos gols, né? Geralmente fazem 2, 3 e fica por isso mesmo, né? E tem uma defesa boa, né? Sofre poucos gols. Então, geralmente os jogos do United saem isso aí, né? 2, 3 gols no máximo. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, eu venho trabalhar aqui um back, a equipe do United, jogando em casa, vai pegar uma equipe fraquíssima, que não ganha de ninguém. Então, o United atropelando todo mundo. Para mim tem muito valor esse backzinho em 50. É isso que eu venho buscar no trade. Não vou nem inventar nada, buscar gols, alguma coisa. Cara, para mim só esse back ao United tem muito valor e é o que eu vou buscar no trade do primeiro tempo. Já a minha entrada pré, pessoal, eu peguei aqui a vitória do United, mais de 1,5 gol na partida, né? A gente viu que as duas equipes são over, e um menos 6,5, né? Porque esse menos 6,5 também dá um upzinho na odd e também não bate nos jogos das equipes ali, né? Então fica só para dar aquele plus na nossa oddzinha de 1,78 e o meu placar para esse jogo 3-0 para a equipe do United. Fechou então 3-0 pro brabo aí, United, né? Vamos agora pro jogão na Copa da França, Olympique de Marseille e PSG. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, né? A gente vê que o PSG quase não ganha, né? Do Olympique de Marseille nos últimos 3 anos aí, né? Então, na realidade, até é que está mais aberto os 3 anos. Então, a gente vê que é uma paternidade aí nos últimos anos, né? Os últimos 3 anos foi aqui, ó. Foi 5 vitórias do PSG, uma vitória do Marseille, um empate, né? E aqui a race das duas equipes, né? Uma race bem parecida, né? O Olympique de Marseille aqui tem 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Na realidade, uma race idêntica, né? O PSG também, 7 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? Então, são duas equipes aí que lutam pela parte de cima lá da tabela do Campeonato Francês, vão se enfrentar agora na Copa. O Marseille marcou nas últimas 10, marcou primeiro em 9, over em 8, já o PSG marcou em 9, não perdeu em 8, over em 9, né? Então a gente tem aqui nos últimos 10 jogos o Olympique uma média de 13,20, né? E o PSG 13,50. Então duas equipes bem over, duas equipes que fazem mais de 2 gols por partida, né? E sofrem 0,90 cada. 0,5 HT interessante das duas equipes, 70%. Um e-mail muito bom, né? 90% de ambas as equipes. Já o 2,5, 50% para o Marseille e 70% para o PSG. Vamos para as odds. Pô, temos aqui um PSG a 2,20, né? Jogando fora de casa, Olympique de Marseille 3,40. Então temos odds aí para trabalhar. Até um leio a equipe do Olympique de Marseille, né? Então, por mais que esteja jogando em casa, aí o PSG é um time melhor qualificado, né? Já não vai ter acho que não vai ter ainda a volta do Neymar nem do Mbappé, que estão lesionados, né? Mas Messi possivelmente pode ser que jogue, né? Só se for poupado. Mas mesmo assim o PSG é uma equipe bem mais forte. Mas também levar para leitura, né? Daqui a pouco ver que dá para pegar uma correção do PSG, de repente o Messi não for jogar, então uma equipe mais mista do PSG, de repente dá até para trabalhar um lei PSG também. Gols tá esmagado, né? Porque a gente viu que são duas equipes aí que fazem bastante gols. O 2,5 tá 1,68. Ambos marcam sim também 1,59. Então, o mercado de gols está bem esmagado aí. A gente vejo melhor oportunidades no match odds, mas daí levar pro live ali, né? Se vai encaixar um padrão de lei Olympique de Marseille, PSG, ou até mesmo o Beck em alguma equipe. Vamos para minha entrada pré. Então, vou confiar aí na superioridade do PSG, né? Do elenco e até nos números ali, né? Que a gente vê que o PSG nos últimos anos aí é um pai pro Olympique de Marseille, né? Vem ganhando a maioria dos seus jogos. Então vou pegar aqui um PSG qualificar. Então tá pagando 1,70 aí pro PSG passar, né? Até se for pros pênaltis aí, pô, tem o Donnarumma aí que é um excelente goleiro, né?
o pegador de pênalti também. Então vamos pegar esse PSG qualificar em 70. E meu palpite, meu placar, 3-1 PSG. Perfeito, aí concordo com o Di. O brabo, né? Não adianta. Então vamos aqui para o nosso último joguinho do dia, pessoal. Acadêmico Viseu contra o Porto pela Taça de Portugal. A gente vê aqui o histórico de confrontos. O Porto venceu as últimas 3, tivemos um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? São duas equipes que fazem campanhas até interessantes, né? Tipo, o Porto uma campanha muito boa aqui. Nos últimos 10 jogos, venceu 9, empatou 1, né? E vem aí na briga por esse título aqui da primeira divisão da Primeira Liga de Portugal, né? E já que na segunda divisão o Viseu também está ali na briga, um pouquinho mais atrás do que o Porto ali, né? Em comparação à primeira divisão. Mas não vem também nos últimos jogos aí, deu umas tropeçadas, né? Então não, não vem jogando tão bem aí nos últimos jogos. Mais dados desse jogo aqui. A gente vê aqui que a média de gols da equipe do Porto jogando fora de casa, queria mostrar para vocês, chamou a atenção. O Porto aqui, uma média de gols feitos aqui de 1,25, sofridos nenhum nos últimos 10 jogos, jogando fora de casa. Não sofreu nenhum gol aqui. E já do Viseu jogando em casa aí, uma média boa de gols feitos, né? Poucos gols sofridos, porque ele joga aí a segunda divisão, né? E se a gente for botar numa média global aqui dos últimos 10 jogos, tanto em casa e fora, a gente vê que o Porto não tá tão over assim, né? Com uma média de 2,70 aí. Não tem feito tantos gols aí o Porto, né? Apesar de vencer os seus jogos, vence ali 1-0, 2-0. Não tem feito tantas goleadas, né? Principalmente quando joga fora de casa, né? Fora de casa, na verdade, não meteu nenhuma goleada ainda. Ele vai lá, faz o dever de visitante, só vencer por uma pequena diferença de gols. A gente vê aqui que o 0,5HT é interessante, né? 60% e 80%, o e-mail também bem interessante. Mas o 2,5 já não é tão interessante, né? 50 e 40. E o under 3,5 bem interessante aqui para as duas equipes, 90 e 70. Então, cara, para esse jogo, gols, eu sinceramente vou ficar de fora. E eu venho buscar aqui, cara, 1,20, não tem valor. Cara, vai ganhar. Vai ganhar, o Porto não adianta. Ainda mais, ele ganha de todo mundo da primeira divisão, vai pegar o time da segunda, não vai ganhar? Vai ganhar. Então, cara, para mim aqui 1,25, sei lá, agora tá sem liquidez no mercado aqui, mas essa odd aqui por essa volta aqui de 1,20 e poucos, 1,30, cara, para mim tem valor e é o que vem buscar esse back aqui, a equipe do Porto no primeiro tempo. Ele sempre começa forte aí no primeiro tempo, marca o seu golzinho, depois só administra o jogo ali. Então é isso que eu vim buscar, essa vitória do Porto no primeiro tempo. E já minha entrada pré, eu vou pegar aqui a vitória do Porto e um under 4,5 gols. A gente tem feito essa entrada de forma recorrente nos jogos do Porto e tem dado bom. Então vamos de novo aí apostar na vitória do Porto e menos de 4 gols na partida. Oddzinha de 1,65. Meu placar para esse jogo, 2-0 para a equipe do Porto. Esquece, papai. 2-0 pro brabíssimo Porto, né? É o padrão, né? 2-0 fora de casa, não tem. Beleza, pessoal? Vamos agora para nossa tripla. Tá contigo aí, Donelis. Vamos lá. Joguei em Bochum e Dortmund. Vamos pegar aqui para o Dortmund se classificar. Al-Ahly e Madrid vamos pegar mais de 1,5 gols. Marselha e PSG vamos pegar mais de 1,5 gols também. Então essa nossa tripla fechou com uma oddzinha de 2,05. Tá aí, então, 2,05 da nossa tripla do dia de hoje. Vamos agora para o nosso parceiro BetGreen, aquela oddzinha do estouro, né? Quarta-feira agora, modzinha bacana. Vamos lá para o nosso primeiro jogo, Nuremberg e Fortuna Düsseldorf, over 2,5. Al-Ahly, Real Madrid para vencer. Marseille, PSG, empate anula PSG. Manchester United e Leeds, Manchester United para vencer. Viseu e Porto, Porto vence o primeiro tempo.
e Bochum e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund para vencer. Então aqui dá uma odd de 14,33. Então casando 10 pilinhas aí dá 143 de retorno aí para uma quarta-feira, tá bom demais. Excelente, excelente. Então, cara, tá aí a nossa múltipla, deixamos nossa tripla, deixamos 6 entradas pré para vocês. Então, cara, a primeira coisa que a gente pede é deixar o like aí e se puder compartilhar o vídeo com seus amigos. Então, vamos deixar agora só a nossa dica top do dia para encerrar. É do brabo, não adianta. É do homem aí, ó. Manchester United vence mais de 1,5 gols no jogo e menos de 6,5 gols no jogo. Então, aí uma oddzinha de 1,78. Vai bater de novo, como sempre tem batido as entradas do United. Fechou, pessoal? Amanhã tem mais. Um abraço para todo mundo e